Olá, amigação à prova! O que você acha de garantir uma questão em direito constitucional? Então, assista essa aula gratuita de controle de constitucionalidade. Bora lá! Olá, vamos dar início na nossa oitava rodada, a quarta bússola de direito constitucional. Nessa bússola, nós vamos inicialmente tratar sobre controle de constitucionalidade, matéria muito recorrente nas provas, então eu peço muita atenção. Você se lembra do nosso estudo de direito constitucional na parte introdutória, que nós falamos que o texto constitucional é supremo, nós temos a supremacia da Constituição, que a Constituição está no topo do ordenamento jurídico. Ainda é importante lembrar da questão que nós falamos também da rigidez constitucional. A nossa Constituição Federal Brasileira de 88 é considerada rígida. O que significa isso? Ela tem um processo diferenciado para a alteração. E é nesse sentido que nós temos que pensar no controle de constitucionalidade, que é o controle exercido para garantir que as normas, as leis e os atos normativos estejam de acordo com a Constituição. É para isso que serve o controle. Ainda, com base na teoria da nulidade, os atos considerados inconstitucionais, eles são nulos. Portanto, a decisão que declara a inconstitucionalidade dos mesmos, independente da modalidade de declaração, ela é retroativa, ela retroage, portanto, nós falamos que ela tem efeito ex tunc, certo? E ainda é possível que esse efeito seja modulado em algumas espécies, como nós já vamos ver daqui a pouquinho, tá? O controle de constitucionalidade, ele pode ser realizado não só pelo Poder Judiciário, mas também pelo Legislativo e pelo Executivo. Nós vamos ver as hipóteses daqui a pouco. Quando nós falamos de controle de constitucionalidade político, se na sua prova trouxer esse termo, você vai se lembrar que trata-se do controle que não é realizado pelo Poder Judiciário. Quando nós falamos do controle jurisdicional, é aquele que é realizado pelo próprio judiciário e ainda na sua prova pode trazer o termo misto, quando é realizado tanto pelo órgão judiciário quanto pelo não judiciário. Ainda nós vamos tratar das hipóteses de inconstitucionalidade. Quando falamos de uma inconstitucionalidade por ação, é um ato comissivo que gera essa inconstitucionalidade. Com relação à inconstitucionalidade por omissão, é quando a inconstitucionalidade decorre da inércia. O poder legislador, ou até mesmo a administração pública em alguns casos, ela não observa as demandas constitucionais e deixam de criar mecanismos para o cumprimento integral das disposições constitucionais. Nesse caso, há dois remédios, tá? A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que daqui a pouco nós vamos ver que é um controle abstrato ou concentrado, tá? E o mandado de injunção. O mandado de injunção, nós já falamos, né, nos remédios constitucionais, ele é parte do controle de constitucionalidade, mas ele é um controle difuso ou concreto, tá? Vamos analisar daqui a pouco esses termos. Falamos que a inconstitucionalidade formal, quando a inconstitucionalidade ela vem em decorrência do não respeito ao processo legislativo constitucional. Essa inconstitucionalidade formal, ela pode ser orgânica, quando a competência legislativa foi inobservada, ou ainda a propriamente dita, né? Que envolve a fase de iniciativa a um vício subjetivo, um vício formal subjetivo. A pessoa, por exemplo, que iniciou o processo legislativo, apresentou o projeto de lei, não poderia apresentá-lo, seria competência de outro órgão, por exemplo. Ou até mesmo em fases posteriores, com vício formal objetivo, né? Vamos imaginar que deveria ser lei complementar, deveria ter um quórum específico e esse quórum não foi respeitado, né? É a partir da fase posterior.
E é muito importante saber que a sanção do chefe do Poder Executivo não convalida esse vício formal. Imagine que a lei seja de iniciativa privativa do chefe do Executivo. Contudo, foi um vereador, no caso municipal, um deputado estadual, no caso estadual, ou um deputado federal, em âmbito federal, que apresentou o projeto de lei. Daí vem o chefe do Poder Executivo, vamos imaginar que seja no âmbito municipal, vem e sanciona aquela lei. Ela ainda será inconstitucional formalmente, tá? Mesmo que o chefe do Executivo, aquele que deveria ter apresentado o projeto de lei, sancionar, a lei ainda continua inconstitucional. Já a inconstitucionalidade material é aquela que o texto da Constituição não foi observado. O seu examinador, ele gosta de confundir os termos nessa matéria específica e ele pode chamar a inconstitucionalidade material de nomoestática, enquanto a formal ele chama de nomodinâmica. São termos que, infelizmente, o legislador usa para confundir, né? Em relação ao momento, a inconstitucionalidade pode ser originária lá do início do processo legislativo, por exemplo, ou até mesmo da questão da matéria, desde o início da formação da lei ou do ato normativo. Ele já era inconstitucional ou ainda pode ser superveniente. Nesse caso, há uma circunstância posterior que torna a lei ou ato normativo inconstitucional, como, por exemplo, a alteração da própria Constituição por emenda constitucional ou ainda a alteração de interpretação daquele texto constitucional. Nessas duas hipóteses é possível observar a inconstitucionalidade superveniente. Eu quero trazer um ponto que também é muito cobrado com relação à inconstitucionalidade superveniente, é que quando a gente vai analisar a constitucionalidade de ato normativo ou de lei anterior à Constituição Federal, a gente não fala de inconstitucionalidade, a gente fala de não recepção. É um problema de direito temporal e não engloba a questão de direito de inconstitucionalidade ou de controle de inconstitucionalidade, tá? Então, se você tem uma lei ali anterior à Constituição de 88, e se ela for não tiver em conformidade com a Constituição, você não vai tratar como controle, você vai sim considerar como se ela não foi recepcionada, tá? Com relação à extensão, a inconstitucionalidade pode ser total, quando ela atinge toda a lei, o ato administrativo, ou ainda parcial. Com relação ao parcial, eu chamo a atenção porque na bússola que a gente fez o estudo do veto, né, nós destacamos que o veto ele não pode ser parcial de uma palavra, né, de um termo da lei, ou ele tem que englobar um artigo incompleto, um inciso completo. No caso da inconstitucionalidade, não. E o examinador gosta de trazer esse conflito, né? Que ele gosta de misturar na cabeça da gente. Então, você vai se lembrar o seguinte, que lá na questão do veto, não é possível o parcial. Aqui na questão do controle de constitucionalidade, é possível sim. É possível que só um termo, só uma palavra seja declarado inconstitucional, certo? E ainda há a possibilidade, né, da interpretação conforme a Constituição, em que não há nenhuma alteração no texto, né, e simplesmente uma alteração de interpretação. Por exemplo, né, o exemplo clássico é a questão do casamento, né, a Constituição coloca ali o casamento entre homem e mulher e tal, e quando a gente verifica, o Código Civil também traz, né, casamento entre homem e mulher. O que o STF fez? Ele deu uma interpretação conforme, né, para o texto do Código Civil e ele coloca a possibilidade da união homoafetiva, certo? E daí vem essa interpretação conforme. Não houve nenhuma alteração no texto constitucional que gerou, né, e sim uma alteração social em que foi levada várias vezes para a jurisprudência, né, para o judiciário, que gerou a jurisprudência dessa interpretação conforme. Com relação aos textos constitucionais, aqueles textos constitucionais que são decorrentes do poder originário, eles não podem ser declarados inconstitucionais. Originários daquele momento que a Constituição foi feita, lá em 88, tá? Lá aqueles textos que já estavam na Constituição.
Contudo, se for do poder constituinte reformador, as emendas constitucionais são sim possíveis ser declaradas inconstitucionais, principalmente com relação à base da Constituição, né? E eu chamo atenção para outra questão. O texto da Constituição, ele tem um conflito aparente de normas, tá? E esse conflito aparente de normas, ele é resolvido de formas técnicas especiais de interpretação, com proporcionalidade, razoabilidade. Nós vamos encontrar diversos julgados do STF nesse sentido. As espécies de controle de constitucionalidade. Nós vamos entrar agora nas espécies, que é uma questão muito importante. Essa introdução que eu trouxe é para você conseguir entender bem as espécies. Ainda com relação ao momento que é realizado, nós falamos em controle de constitucionalidade preventivo, é aquele que é realizado antes da norma entrar em vigor, antes até muitas vezes até mesmo antes de ser publicada. Esse controle de constitucionalidade, ele pode ser realizado pelos 3 poderes, tá? Isso tem caído muito nas provas, muita atenção. Porque o controle de constitucionalidade preventivo pode ser realizado pelo Poder Legislativo. Quando? Imagine que a gente já falou lá no processo legislativo, né? O projeto de lei, ele chega na casa e ele vai para as comissões especiais, como a a Comissão de Constitucionalidade e Justiça. Essa comissão, ela vai analisar aquela lei, aquele projeto é constitucional ou não. Ele faz nesse momento um controle de constitucionalidade preventivo. Também temos ali realizado pelo Poder Executivo, quando o chefe do Poder Executivo faz o veto jurídico. Nós também já falamos da diferença entre veto jurídico e veto político, né? Nesse caso é o veto jurídico, ele aponta que ele vai vetar porque ele entende que a norma seria, ou o projeto de lei seria inconstitucional. O judiciário também faz o controle preventivo em uma determinada espécie. Nós sabemos que não é cabível mandado de segurança contra a lei, em face de lei em tese, né? Nós sabemos disso. Contudo, você também tem que saber que é possível que parlamentar possui legitimidade para impetrar mandado de segurança para garantir o devido processo legislativo, porque ele tem o direito líquido e certo de participar de um processo legislativo conforme a Constituição Federal determina. Se ele perceber que aquele projeto de alguma forma é inconstitucional, ele pode sim impetrar mandado de segurança. Contudo, é somente o parlamentar. E esse ponto também tem caído muito nas provas. Ainda o controle pode ser repressivo. O controle repressivo é aquele realizado após, a lei entrar em vigor. Em regra, ele é sim realizado pelo Poder Judiciário. Contudo, há exceções e o seu examinador gosta de quê? De exceções, né? Nós já falamos disso também. As leis delegadas e os atos normativos decorrentes do poder regulamentar, além das medidas provisórias, podem ser controladas pelo Poder Legislativo. Porque o Poder Legislativo, você se lembra que nós falamos que lá nas leis delegadas, ele percebendo, de alguma forma, ele pode cassar a resolução que deu início à lei delegada. E da mesma forma, ele pode analisar os atos decorrentes do poder regulamentar. E as medidas provisórias também, porque a medida provisória, ela entra na pauta, E no momento que o Congresso Nacional vai analisar uma medida provisória, ele pode se entender ali que ela traz alguma inconstitucionalidade. Nós vamos falar agora das espécies de controle jurisdicional de constitucionalidade. Essa parte introdutória, ela tem caído aumentando muito o índice de cobrança nas provas. Já essa parte de controle jurisdicional da ação sempre caiu muito e continua caindo, tá? Então, os dois merecem muita atenção. Vamos começar inicialmente diferenciando a questão dos nomes, tá? Eu vou te dizer o seguinte, que o controle, ele é difuso, concreto ou incidental. Isso aqui é o nome do mesmo controle. E é muito importante você entender o porquê disso para conseguir não decorar, mas levar o conhecimento para a hora da sua prova. Nós falamos em controle difuso. Por que difuso? É porque ele pode ser realizado por todos os órgãos, ou
todos os órgãos do poder judiciário. Por isso é difuso, difunde no poder judiciário. Quando a gente fala concreto, é porque ele é realizado no caso concreto, tá? E daí eu não vou falar agora para não confundir você, depois a gente vai fazer a comparação com a outra modalidade. E ele é incidental porque a alegação de inconstitucionalidade, ela é trazida de forma incidental, não é o objetivo da ação, não é o objetivo final da ação declarar a inconstitucionalidade, não. Para obter o objetivo, acaba que esbarra numa questão de inconstitucionalidade, tá certo? Ele é inter partes, ele é subjetivo, há um processo com partes, há um processo subjetivo, e aquilo que for decidido somente vai vincular as partes daquele processo. Ele pode ser apresentado em exceção, né, ou em defesa, ele pode ser como uma via de exceção ou via de defesa também, tá? E ele cabe contra ofensa a ato legislativo ou ato normativo ao texto constitucional. E, como a gente já falou, ele é alegado em matéria de defesa. Ele tem efeito inter partes, em regra ele tem efeito ex tunc. Muita gente boa erra e fala, esse daqui ele tem efeito ex nunc. Não, porque você se lembra que lá no início nós falamos da teoria da nulidade. Por mais que a inconstitucionalidade seja reconhecida em sede incidental, em sede de controle difuso, ou no caso concreto, que são sinônimos, né? Ainda assim terá efeito ex tunc, ou seja, vai retroagir, certo? É possível também, nesse caso, que haja a modulação dos efeitos, mas a regra é que ele é ex tunc. E a arguição de constitucionalidade é incidental, como nós falamos. Outro ponto que tem aumentado muito em incidência de prova, sempre cai, né? É sobre a reserva de plenário. Porque aqui você vai saber o seguinte, como todos os órgãos do judiciário pode decretar, pode reconhecer a inconstitucionalidade desse ato normativo ou dessa lei, o que acontece? Como que isso é feito dentro dos órgãos? Primeiro, vamos imaginar que uma ação inicie, né, dentro ali, no início, da primeira instância mesmo, não tem nenhuma competência originária de tribunal. Vamos iniciar com a nossa ação em primeira instância e essa ação, ela visa um objeto e passa ali por uma questão de inconstitucionalidade da aplicação da lei, certo? O que trago para você aqui como exemplo, né? Um exemplo de um caso prático que eu atuei, que é a questão da necessidade de licitação em serviços funerários. Foi feita a licitação e havia uma discussão se era ou não era, né? Era ou não era necessário a licitação, porque era concessão de serviço, ou era permissão de serviço, tinha uma discussão nesse sentido. Mas, na verdade, qual que era o objeto da ação? Não era em si declarar a inconstitucionalidade da lei municipal que dizia que poderia ser feito independente de licitação. Não era isso. Era simplesmente dizer que há necessidade de licitação e que aquela lei seria inconstitucional. O objeto final seria a realização do processo licitatório, tá? É um exemplo prático que eu trouxe aqui para vocês. Mas então, essa ação, vamos imaginar, né, que essa ação comece em primeira instância. O juiz, como de fato fez, declarou inconstitucional o texto da legislação municipal que dizia que a concessão independia de licitação. Correto, ele declarou inconstitucional e deu procedência, determinando a realização do processo licitatório, que era o objeto fim da ação. Esse processo, né, mediante recurso de apelação, foi para o Tribunal de Justiça. Como que ele vai ser julgado no tribunal? Isso é a cláusula de reserva de plenário. Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então essa apelação não será como as outras, que vai ser julgada ali por uma turma, né? Não, ela vai ser julgada de forma diferente, ela tem que ser julgada pelo plenário, no caso, dependendo do regimento interno, e tem que ser julgado ainda pela maioria absoluta, porque ela envolve a declaração de inconstitucionalidade, difuso, né? No caso concreto e incidental, mas ela envolve a apelação, ela tem que ser julgada, né, com a cláusula de reserva de plenário.
Mesmo quando o tribunal não declara a inconstitucionalidade, mas afasta a incidência da norma por reconhecer a inconstitucionalidade, há necessidade de respeito a essa cláusula de reserva de plenário. É isso que trouxe a súmula vinculante 10 do STF. E ainda também a súmula vinculante, a súmula 347, que diz que o Tribunal de Contas, apesar de não ser órgão do Poder Judiciário, né, no exercício de suas atribuições, pode sim apreciar a constitucionalidade de lei e de atos do poder público. Com isso, ele também vai se submeter à regra de reserva de plenário, certo? Quem são as pessoas legitimadas a levantar essa inconstitucionalidade? Qualquer pessoa, porque vai ser levantada em qualquer ação. Qualquer pessoa que tenha capacidade processual, ela pode, né, propor uma ação e alegar a inconstitucionalidade. O objeto pode ser qualquer lei, ato normativo federal, estadual ou até mesmo municipal, que foi o exemplo que eu dei ali para vocês. O efeito da decisão, nós já falamos, né, é inter partes, é ex tunc, não vai errar. Não é porque é um controle entre as partes que ele não vai retroagir. Para os efeitos entre as partes, ele retroage. Todos os atos realizados independente, né, baseados naquela lei, por exemplo, no meu exemplo, todos os atos baseados na lei que foi declarada inconstitucional se tornaram nulos, certo? É isso que é o efeito ex tunc. E o Poder Judiciário e a administração pública não ficam vinculados. O examinador gosta de colocar isso para te confundir, mas isso vem da lógica. Se só vincula as partes, não tem como vincular o restante do judiciário ou até mesmo a administração pública. O Senado Federal, agora vamos voltar no nosso exemplo para você entender essa questão aqui do Senado Federal. No nosso exemplo, né, vamos imaginar que a lei foi ali declarada inconstitucional, que a lei foi declarada inconstitucional em primeira instância, né, foi declarada inconstitucional em segunda instância e depois, por recurso extraordinário, ela sobe ao STF. E ali o STF, ele realiza o controle difuso de constitucionalidade porque ele vem de início, primeiro grau, apelação e recurso extraordinário. Chegando ali, ele vai realizar esse controle, né? E em caso, se ele entender para suspender a eficácia, se ele entender pela inconstitucionalidade, ele pode comunicar, ele quem? O STF, né? Pode comunicar o Senado Federal que, por resolução, pode fazer o quê? Suspender a eficácia da lei ou ato normativo. Só que o Senado Federal ele não é vinculado, tá? O STF informa e o Senado Federal pode ou não. Por isso, às vezes, você pode analisar o seu código e você vê ali, algumas vezes, quando é declarado por ADI, né, por ADI, vai estar ali, ADI número tal. Agora, quando vem por resolução, ele traz resolução do Senado número tal, os vademecums, tá? Com isso, essa suspensão feita pelo Senado Federal dá efeito erga omnes. Aquilo que era inter partes passa a ser o quê? Erga omnes. Esse caso é muito cobrado porque tá ali, né, na Constituição Federal essa competência do Senado Federal por resolução, tá? E quanto à ação civil pública? A ação civil pública, ela não pode servir como substituta de ADI, né, ou ADC, por exemplo. Não pode, ela não pode substituir uma ação direta de inconstitucionalidade, mas ela pode sim tratar de forma incidental, tá? Ela pode sim. E nesse caso, inclusive, que eu dei o exemplo, era uma ação civil pública. A ação civil pública que gerou a inconstitucionalidade da lei municipal, tá certo? Já o controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade é diferente. Aqui, o que o examinador gosta de confundir, que eu falei no início, é o seguinte, ele confunde o concreto com o concentrado. Como é que você não vai mais cair nessa pegadinha? Você vai se lembrar de concreto no caso concreto, tá? Concentrado é concentrado no STF. Caso concreto, inter partes, daí você vai lá para o controle difuso. No caso de concentrado no STF, daí você vai se lembrar que trata-se da ação direta de constitucionalidade, de inconstitucionalidade, e por aí vai, que nós já vamos ver.
Esse controle concentrado, ele também é chamado de abstrato. Por quê? Porque ele não envolve uma ação subjetiva em si, não tem partes. Envolve simplesmente, o objetivo da ação é simplesmente analisar a inconstitucionalidade ou constitucionalidade da lei ou ato normativo. Ele é abstrato, né? Ele não vem ali num caso concreto. O concreto lá é contrário de abstrato aqui. E você não vai cair na pegadinha. Abstrato e concentrado no STF, tá? Você vai ter que se lembrar, para a gente estudar isso daqui, o primeiro ponto que você vai ter que se lembrar é que o quê? As leis, elas têm uma presunção de constitucionalidade. Contudo, essa presunção, ela pode ser atacada, né, pela ação direta de inconstitucionalidade, que pode ser genérica, que é a ADI normal, por omissão ou interventiva. A interventiva nós não vamos ver aqui, nós vamos ver na próxima bússola, mas nós vamos tratar aqui da ADI genérica, da ADI por omissão, da ação declaratória de inconstitucionalidade e da ação de descumprimento de preceito fundamental. Com relação à ADI, ela tem por objeto a lei ou ato normativo federal ou estadual, cai muito também, observe, lei ou ato normativo federal ou estadual, a norma abstrata que está em desconformidade com a Constituição Federal. Os atos normativos que têm efeito concreto, muitas vezes os decretos regulamentares, não são objetos, não devem ser objetos de ADI, tá? Ou ADI. Os decretos autônomos pode, porque eles são abstratos. A inconstitucionalidade superveniente, a gente já falou também, que é aquele momento, né, posterior que houve uma alteração da Constituição, a alteração da sua interpretação. Com relação à competência, a competência é do STF, porque ele é concentrado no STF, nós não vamos errar mais esse nome. O quórum é de maioria absoluta, 6 ministros, devendo estar presentes 8 ministros, tá? Para votação da ADI. Os tribunais de justiça do Estado também fazem o controle de constitucionalidade com base nas constituições estaduais, tá? É possível que esse controle seja realizado. Se a norma em discussão ferir a Constituição estadual, o órgão competente será o TJ. E somente irá caber recurso extraordinário ao STF dessa decisão ali do TJ estadual se se a norma da Constituição estadual for de repetição obrigatória. Nesses casos, cabe sim o recurso extraordinário. E através desse recurso, é possível que o STF analise sim, né, leis municipais, mas somente através de recurso, não é competência originária do STF. A ADI, como é um controle abstrato ou concentrado, ela tem efeitos erga omnes, ou seja, contra todos. Aquela lei que é declarada inconstitucional, aquele efeito da inconstitucionalidade vai atingir todos, né? Porque o processo em si não tem partes, é um processo objetivo. E tem efeito vinculante, porque vincula o judiciário e ainda a administração pública. E, em regra, ex tunc, ela retroage. Em regra, por quê? Porque é possível a modulação de efeitos. Quando eu digo que vincula o judiciário e vincula a administração pública, que é o executivo, eu estou ressaltando que não revincula o legislativo. Você vai se lembrar que tinha até súmula do STF dizendo que a taxa de iluminação pública era inconstitucional. O que fizeram? O legislativo foi lá, emendou a Constituição e trouxe a contribuição de iluminação pública. Isso aí foi uma alteração na Constituição que veio em decorrência da não vinculação do legislativo àquela decisão do STF. Não sei se você conseguiu me compreender. Se o judiciário, a decisão em ADI vinculasse o legislativo, ele não poderia mais legislar sobre o assunto. E ele pode sim legislar, inclusive alterar a Constituição por emenda para tornar o ato constitucional. E é por isso que não vincula o legislativo. Com relação à modulação de efeitos, é que, excepcionalmente, né, se tiver interesse social
ou de segurança jurídica, poderá o STF, por maioria que é de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do trânsito em julgado ou de outro momento que entender conveniente. O STF faz muito isso em matéria tributária, você vai poder achar vários julgados, né? Porque muitas vezes se ele declara, vamos imaginar que tá ali falando uma questão de competência tributária. Se ele declara inconstitucional, o que vai acontecer? Vai voltar todos os efeitos. Isso vai ser muito prejudicial, tanto para a administração pública quanto para o contribuinte. Por isso, muito em tributário, ele faz isso. Ele modula os efeitos e somente a partir dali que vale os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Quem são os legitimados para propositura? Enquanto lá no controle difuso todos podem fazer, todos são legitimados, aqui no controle concentrado não, aqui nós temos legitimados. Primeiro, o presidente da República, a mesa do Senado Federal, o senador não é a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF, o governador de estado ou o governador do DF, o procurador-geral da República, o Conselho Federal da OAB, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe em âmbito nacional. Eu destaco ainda que a mesa da Assembleia, da Câmara Legislativa, dos governadores e as confederações sindicais e entidades de classe, elas são legitimadas especiais porque elas têm que demonstrar interesse de agir. Os outros não têm que demonstrar interesse de agir. Esses aqui têm, tá bom? É viável a concessão de medida cautelar em ADI, tá? É possível. E ainda a ADI, ela traz o efeito repristinatório. Nós também já falamos do efeito repristinatório lá nas primeiras bússolas. O que significa? Se uma lei é revogada, a lei A é revogada pela lei B, e depois essa lei B ela é considerada inconstitucional, como nós estamos falando de nulidade e todos os efeitos retroagem, o que vai retroagir também? A revogação. Por isso, o efeito repristinatório, ele traz de volta a lei A. Isso é muito diferente lá da questão de revogação de lei, depois a gente já viu nas primeiras leis, tá? Lá nas primeiras bússolas. No caso, você tem que saber que o controle de constitucionalidade ele tem efeito repristinatório. E por quê? Além de saber o que tem, você pode saber o porquê, né? O porquê? Você vai se lembrar porque o ato é nulo todos os efeitos, inclusive a revogação. Não admite a intervenção de terceiros em ADI, salvo o amicus curiae, tá? Que a gente já sabe também, nós já vimos nas bússolas de processo civil que é uma modalidade de intervenção de terceiros, então é uma exceção no caso. A ADI, ela tem uma natureza dúplice. O que significa essa natureza dúplice? A ação é proposta para a declaração de inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo. Se essa ação for julgada procedente, significa o quê? Que a lei é inconstitucional. Contudo, e se a ação for julgada improcedente? Significa o quê? Que a lei é constitucional. É a mesma coisa do STF estar declarando o quê? A constitucionalidade da lei ou do ato normativo. Da mesma forma, é a ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade. Para análise da ADC, eu vou te lembrar de novo, tá? Não custa lembrar de novo, que as leis, elas nascem com presunção de constitucionalidade. Quando a gente vai discutir em questão de ADC, nós ainda temos que analisar o quê? Nós temos que analisar a controvérsia judicial que coloca em risco a presunção de constitucionalidade da lei ou ato normativo. Preciso demonstrar isso para iniciar a ADC, é um dos requisitos, tá? Mas voltando, a ADC é muito semelhante à ADI, inclusive na natureza dúplice, só que é ao contrário, né? Porque a ADC visa o quê? Ação declaratória de constitucionalidade. Se essa ação for julgada procedente, significa o quê? Sim, a lei é constitucional. Ah, mas a ação foi julgada improcedente, significa o quê? A lei é inconstitucional. Também é de competência do STF, tem os mesmos legitimados e os mesmos efeitos que você vai se lembrar que é o que? Erga omnes,
para todos e ex tunc, o mesmo quórum que nós já falamos. Só que ela tem o quê? O objeto oposto, né? E na ADC, o importante é você saber que não cabe a modulação de efeitos. E ainda, em sede de controle concentrado ou abstrato, nós temos quem? A ação de inconstitucionalidade por omissão. Quando a inconstitucionalidade não é decorrente de uma ação do Poder Legislativo, né, ou administrativo pelo ato legislativo, e sim de uma omissão. O legislativo se omite a regular direitos garantidos pela Constituição. Isso é objeto da ação de inconstitucionalidade por omissão, que também é de competência do STF, que também tem os mesmos legitimados à propositura da ADI. Tá? Ela tem caráter, a decisão de mérito dessa ação, né, que reconhece a inconstitucionalidade, ela tem caráter obrigatório e mandamental. Será dada ciência ao Poder Legislativo com o prazo para a adoção das providências necessárias, né, para instituição da legislação, para fazê-lo em até 30 dias ou em outro prazo razoável. Em caso de leis mais complexas, é possível que seja dado um prazo superior. Contudo, você tem que saber que o STF, ele não é órgão do Poder Legislativo, ele é órgão do Poder Judiciário. Então, ele não pode editar normas de caráter abstrato. Então, ele não pode legislar. Ele simplesmente vai declarar a omissão. Ainda temos a ação de descumprimento de preceito fundamental, que tem os mesmos legitimados da ADI, que também é de competência originária e exclusiva do STF. E ainda que a ação de descumprimento de preceito fundamental, ela tem uma decisão irrecorrível, não cabe sequer ação rescisória, tá? Isso cai muito. Ela é subsidiária, ela só pode ser ajuizada quando não houver outros meios para reconhecer a inconstitucionalidade. Não é possível a intervenção de terceiros, é possível sim a intervenção do amicus curiae. Também tem efeitos erga omnes vinculante, né? Em regra também ex tunc. E em caso de descumprimento da decisão, da ação de descumprimento de preceito fundamental, vai caber o quê? Reclamação ao STF. A ADPF também comporta a concessão de medida liminar. Um exemplo que eu vou te dar de ADPF. Muito recentemente, né, a Justiça do Trabalho estava mandando penhorar bens, né? Acho que foi do estado do Rio de Janeiro que teve uma DPF nesse sentido, mandando penhorar bens do estado para garantir débitos trabalhistas. Contudo, nós sabemos, né, que não é possível, porque os bens públicos são impenhoráveis. No caso, vai ter que entrar lá no sistema de precatórios. Infelizmente, tem que entrar, né, no sistema de precatórios para o recebimento, mesmo os débitos trabalhistas, que têm preferência por ser de natureza alimentar, mas ainda entra na fila do precatório. O judiciário em sede trabalhista estava penhorando os bens dos estados para garantir. O estado do STF, ou através do seu governador, né, que é legitimado para a propositura de ADI, a gente lembra, então ele é legitimado para a propositura de ADPF, disse o seguinte: olha, essa decisão judicial está descumprindo os preceitos fundamentais da Constituição, dentre eles que o bem da administração pública ele é impenhorável. Por isso, ele teve êxito nessa DPF e a partir dali, né, teve efeito não só para ele, mas todas as ações que envolvia ali, ela teve efeito erga omnes, né, e também efeitos vinculantes, vincula todo o Poder Judiciário. A Justiça do Trabalho não pode fazer esse tipo de penhora. Finalizamos o controle de constitucionalidade. E assim, finalizamos nossa aula de revisão de controle de constitucionalidade. Gostou desse conteúdo? Se inscreva no canal, ative o sininho para notificações de mais materiais gratuitos para a sua preparação. Bora lá!